da OIT poderão não ter uma normatividade imediata, direta. Mas é bom que nós, juristas, e envolve todas as profissões jurídicas, não nos esqueçamos delas. E às vezes não estamos muito sensíveis delas. Porquê? Porque impõem obrigações aos Estados-membros para adotarem legislação que seja conforme aos princípios das convenções. E se o não fizerem, estão sujeitos a sanções no seio da própria organização. E mais, por outro lado, o próprio direito interno deverá ser interpretado e aplicado em harmonia com estes princípios. E nós às vezes esquecemos disso. Finalmente, eu permito-me terminar dizendo, enfim, uma reflexão que penso que é pertinente. Nós vivemos numa era da globalização. Hoje é tudo global, é um mundo global, é um mundo pequeno, circulamos. Há a globalização da informação, das comunicações, das trocas comerciais, dos fluxos financeiros, da produção científica, literária e artística. Era bom que todos também pensassem na globalização dos direitos, principalmente daqueles que são mais vulneráveis e que vivem ao nosso lado. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Batista Coelho, pela clareza da sua exposição e sobretudo, pelas pistas que lançou para a nossa reflexão. E agora, devido ao adiantado da hora, passemos já a palavra ao meu colega que vai apresentar o próximo orador. Muito obrigado. Bom dia a todos. O nosso próximo conferencista do Brasil é o professor Leonardo Rebelo, que é professor, doutor e coordenador do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da Universidade Veiga de Almeida do Rio de Janeiro. O professor também é autor de um livro importante, que é Vida e Morte do Sindicato no Brasil, que está aí à venda. E eu digo que é importante pelo seguinte: nós tivemos uma transformação muito grande do Sindicato do Brasil em 1988 na Constituição, que data vênia de quem pensa diferente. A Constituição brasileira acabou consagrando um verdadeiro monstrengo de sindicato brasileiro, porque ele consagrou autonomia, mas postergou a liberdade sindical e fez o sindicato autônomo, mas atrelado à categoria. E isso tem provocado uma distorção grande no sindicato brasileiro, de modo que essa obra é importante e o professor também vai falar sobre esse tema, que para nós é muito importante também. Então eu passo a palavra ao professor Leonardo. Boa tarde. Meu nome é Leonardo Rebelo de Matos Silva. Eu sou professor universitário, também advogado, e coordenador do Programa de Estudo de Ciência, mestrado e doutorado em Direito na Universidade Veiga de Almeida, que no nome Veiga de Almeida não consegue esconder a sua origem portuguesa, naturalmente. É uma universidade que muito me honra representar nesse momento e que está entre as principais universidades privadas do Rio de Janeiro, que faz parte da rede Número, uma rede de educação que vem crescendo muito nas Américas, e estar hoje representando a Universidade Veiga de Almeida, a convite da Jutra e da Brás, é um prazer muito grande. O tema que eu desenvolverei hoje é o objeto da pesquisa do meu grupo intitulado As Relações de Trabalho e as Garantias Individuais e Coletivas
sobre os efeitos da globalização, sendo mais especificamente o tema da tese de doutoramento da minha orientanda Ana Flávia Costa Ricardo, mas melhor nos nomes, que ajudou na preparação do material, que é o material do objeto de trabalho dela também. A conferência, ela foca sobre o tema dos refugiados, mas estabelece um corte epistemológico um pouco diferente do apresentado anteriormente. Porque os refugiados hoje, no Brasil, apesar do número incipiente, cerca de 8 mil pessoas hoje são refugiadas no Brasil, vai estabelecer um conceito diferente do imigrante. O imigrante, ele sai do seu país e vai buscar em outro lugar uma oportunidade de estabelecer uma vida melhor, de criar uma vida melhor para ele e para as suas famílias. O refugiado, não. Enquanto o imigrante, ele procura melhor viver, o refugiado, na visão desse trabalho, procura apenas e tão somente sobreviver. O Brasil tem sido muito procurado nas Américas, na América do Sul principalmente, por conta da sua hospitalidade em relação aos refugiados, principalmente ao norte do Brasil. Os estados bem ao norte, como Amazonas, Pará, Acre, tem sido, a imigração tem sido se apresentada inclusive por terra e por meio da floresta amazônica. Tem sido os estados que têm recebido a maior quantidade de, principalmente, haitianos e senegaleses, que têm buscado no Brasil essa porta para a sobrevivência em decorrência tanto de guerras civis como de perseguições que impossibilitam a sua vida no seu local de origem. Então, o foco é sobre os refugiados e entender o contexto jurídico-filosófico e seus efeitos no âmbito do direito do trabalho, sua relação no fluxo migratório de trabalhadores no mundo globalizado no primeiro quarto do século XXI, marcado notadamente pelo que Fukuyama chamou de fim da história, diante da unificação de fluxos e influxos e processo de uniformização global, em vitória ideológica do modelo econômico neoliberal, concentrando a maior parte do capital na mão de grandes corporações. Desde a Segunda Guerra Mundial não se tem essa quantidade de pessoas sem pátria, sem país e longe da sua terra. O Alto Comissariado da ONU fala em mais de 51 milhões de pessoas pelo mundo nessa situação, apenas a situação de refugiado. A situação de migrante é a situação que fundou o nosso país. Os portugueses foram ajudar a fundar o que hoje é a nossa nação. Essa situação é uma situação que, nesse código epistemológico, é positiva. Acontece que na questão dos refugiados é uma questão de sobrevivência. Inclusive nas Olimpíadas agora, desse ano no Brasil, o Comitê Olímpico Internacional conseguiu detectar 73 atletas de alto rendimento em situação de refúgio pelo mundo e propôs e convidou para que eles disputassem as Olimpíadas sob a bandeira do Comitê Olímpico, dentro de uma proposta de resgate e de oferecimento de condições para que eles pudessem manter o seu ofício, o seu trabalho, visto que ao se deslocar na condição de refugiado, muitas vezes não é possível a ele sequer manter, porque essa condição normalmente é imposta de uma forma abrupta, de uma forma que não permite a ele sequer juntar documentos que possam consubstanciar seus contratos ou permanência do seu trabalho, do seu ofício, no lugar para onde eles se destinam. O número de refugiados esse ano, segundo o Alto Comissariado,
da ONU para refugiados é 6 vezes maior do que o número registrado em 2013 e foi inflacionado pelos conflitos na Síria, no Sudão do Sul e na República Centro-Africana. O objetivo que nos prestamos é o de pensar na necessária reorganização para o recebimento desse grupo que se desloca pelo mundo, buscando fugir de uma morte certa ou iminente. Nesse conceito de nova ordem mundial neoliberal, imposto pelo consenso de Washington, tem por base livre circulação de bens e produtos, o fator que gera mais preocupação é a possibilidade do aumento da crise econômica, com a entrada desses grupos em cada país, uma vez que o Estado deve, ou deveria, se não por outra razão apenas a humanitária, suprir as necessidades básicas dos recém-chegados. Não há como negar que a crise econômica é de viés global, tratando-se de questão decorrente do sistema de capital. Contudo, alguns países mais preservados, principalmente no norte da Europa, têm um verdadeiro temor em receber tão numeroso grupo sem olhar a partir de um prisma humanitário, mas apenas econômico, o que gera o maior problema. O Estatuto Jurídico do Refúgio não nasceu de um organograma econômico, financeiro internacional, mas sim de uma questão de direitos humanos. De início já é possível perceber um descompasso entre a teoria e a prática. Pensar em migração em outro sentido que não seja humanitário me parece fazer pouco sentido. Dentro da complexidade que vai envolver o tema, tem se inserido na reorganização do Estado a necessidade urgente de políticas públicas que atendam a essa realidade. É justo dizer que os refugiados têm sido acolhidos no norte da Europa com alguma previsão legal efetiva, ao menos no que tange os quesitos de moradia e saúde. Tem-se ainda auxílio financeiro, curso de língua estrangeira e recebimento e integração feito por profissionais da área de serviço social. No Brasil temos uma legislação que assegura o direito de refúgio, a Lei 9474 de 97, que busca efetivar a organização para que se possa colocar em prática o Estatuto dos Refugiados de 1951. Mas o país não dispõe de moradia e esse grupo específico não tem previsão de auxílio refúgio, não há curso de língua estrangeira. A integração é feita essencialmente por organizações não governamentais. E é interessante lembrar que no Brasil não há um serviço do Estado que cuide efetivamente de imigração. Os imigrantes são recebidos pela Polícia Federal. Embora não tenham cometido nenhum crime, o primeiro contato deles com o país é com a polícia, que não tem formação para isso, não tem vocação, não tem proposta institucional, e é a primeira pessoa que recebe. E o interessante é que nas entrevistas que vêm sendo desenvolvidas pela pesquisadora Ana Flávia, ela tem percebido que os estrangeiros ou os refugiados ficam muito bem impressionados pelo fato do Estado se fazer representar pela sua Polícia Federal para eles. Eles sentem uma segurança na instituição policial, muito embora a polícia não tenha nenhuma vocação e qualquer preparo para fazer esse acolhimento, digamos assim. Toda a documentação é emitida pela Polícia Federal para todos os refugiados e a triagem, o encaminhamento é feito pela Polícia Federal. Não existe um sistema de imigração, um Immigration Office, alguma coisa que se assemelhe a isso no Brasil. Bom, chegando ao ponto que foi proposto hoje, que é estudar a questão dos refugiados, o trabalho dos refugiados, porque esse é o primeiro passo para a reconstrução da vida desse grupo já marcado por uma ruptura estrutural na sua vida e nas suas famílias, inclusive e normalmente de forma violenta. A possibilidade de emprego formal dentro das normas do direito brasileiro é essencial não apenas sob o ponto de vista financeiro, mas de uma realocação na estrutura social, mas também na questão psíquica, incentivando a pessoa na nova realidade, ainda que tenha enormes diferenças econômicas e culturais entre esses países. Os níveis de desemprego no Brasil, eles adquirem contornos quase que seriam cômicos se não fossem trágicos, porque até a última pesquisa que eu me lembro de ter observado, o nosso desemprego apresentava uma taxa baixíssima, na casa de
5%. Isso quando isso é discutido na academia, existe uma brincadeira que diz que é só uma questão de se escolher qual régua vai medir. Né? É só você mudar a régua, que o que era 5 vira 50, o que era 50 vira 5, é só uma questão de se trocar a fórmula para se fazer uma conta de chegada. 5% é um percentual irrisório em qualquer lugar do mundo. Eu até tenho quando eu começo a falar de desemprego, em sala eu digo, olha, aqui em Luxemburgo, aí os alunos falam, mas nós não estamos no Luxemburgo. Eu falei, mas eu pensei que estivesse, porque com o desemprego oficial que nós temos no Brasil, achei que estivéssemos em Luxemburgo ou na Noruega. Mas é só uma questão de se estabelecer com qual régua vai se medir, em que número se colocar nessa régua. O trabalho é a demonstração da força produtiva e a demonstração de utilidade em uma sociedade que se entende, ao mesmo tempo, uma ligação direta com a própria dignidade. Mas não é possível levar essa concepção de forma literal sem ver o contexto atual e a própria perversidade histórica. E por perversidade, não se pode descontextualizar esse momento de uma evolução que vai desde a escravidão primitiva à escravidão contemporânea. Eu acho que o conceito de perversidade histórica vai acompanhar a evolução da humanidade. O prisma de análise é a partir da dignidade da pessoa humana e de todas as garantias conquistadas ao longo dessa história. E é importante estabelecer que o refugiado não é um estado permanente. Não se é refugiado, se está refugiado. O passo que segue esse momento é a da inclusão do futuro ex-refugiado na sociedade que aceitou acolhê-lo. Porém, dessa maneira, pode-se chamar em pessoa em situação de refúgio, porque refugiado é um estado originário, mas a inserção e a cidadania são os que seguem esse estado de coisas originárias, essa condição inicial, essa condição primitiva. O Estado brasileiro, como não tem condições de arcar com essa questão, muito embora ela ainda, como eu digo, ainda seja incipiente, o Estado incentiva organizações como a Caritas, ou a Estou Refugiado, ou o Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados, que possuem apoio do Alto Comissariado da ONU para refugiados, mas são entidades não governamentais, são organizações não governamentais, que são as organizações que tratam essa temática no Brasil. E atualmente um dos problemas para a inserção no mercado de trabalho é a comprovação da formação profissional. Como eu havia dito antes, ao fugir, essas pessoas em estado de refúgio terminam deixando para trás documentos e tem problema tanto de revalidação, quando tem, de revalidação desses documentos para que possam continuar exercendo as suas profissões, bem como de tê-los trazido em si, materialmente. Muitos deles chegam sem nada e terminam relegados a empregos que não são condizentes tanto com a sua capacidade laborativa quanto a sua formação intelectual. É um downgrade de cidadania, um rebaixamento de cidadania, que se torna quase obrigatório nessa condição de pessoa em estado de refúgio. Mesmo os que conseguem trazer, têm dificuldade em revalidar, ou até traduzir, que é uma coisa caríssima no Brasil. De um lado, temos a inércia de certos estados da federação na expedição da carteira de trabalho de previdência social, pelo simples fato de não comportarem o número de refugiados, que é o caso do Acre, na recepção dos haitianos. De outros que conseguem emitir a carteira de trabalho para dar as condições de um trabalho formal, mas que não conseguem validar a qualificação para atuar na área de formação, o que desloca inexoravelmente, como já foi dito, para empregos que subutilizam a sua capacidade de trabalho. O Programa de Apoio para a Recolocação de Refugiados é uma iniciativa privada por uma empresa de consultoria na área de imigração
sendo que ela incentiva intensamente, inclusive através de mídia e principalmente das mídias sociais, mais modernamente, a contratação de refugiados. Uma das maneiras incentiva a qualidade do trabalho desenvolvido, pois o programa demonstra que os refugiados são ótimos profissionais, leais, comprometidos, pontuais e veem como uma oportunidade única, valorizando a vaga, diminuindo a rotatividade e os custos que essa rotatividade produz. Nesse ponto, o refugiado e o imigrante se encontram porque existe uma proposta de melhora de vida que ele agarra com toda a força, e o outro é a possibilidade de continuidade da vida que ele agarra também com igual intensidade. Essa nova forma de se apresentar emprego permite uma mudança de postura dos outros empregados. A experiência de vida dos refugiados termina por sensibilizar a equipe e tornar a equipe mais acolhedora e hospitaleira, somando-se ainda o fato que o comprometimento com a oportunidade aumenta a produtividade. É importante se destacar que esse programa acompanha todo o processo seletivo de contratação, desde a emissão do carteira de trabalho, registro e evita a exploração, que é um dos principais problemas nos locais que são distantes das grandes capitais. O influxo de refugiados ele se dá principalmente para longe das grandes capitais, para longe dos braços e dos olhos do Estado, da fiscalização possível do Ministério Público do Trabalho. Um dos estudos concretos e denúncias de não eficácia do Ministério Público do Trabalho são casos dos aliciadores haitianos e senegalês no Acre, como já foi dito. Entre os anos 2010 e 2014, recebemos 40 mil refugiados dessas nacionalidades que terminaram retornando por algum motivo. E um número crescente faz com que o Estado organize abrigos improvisados para evitar a superlotação e acomodação precária desse grupo que foge da violência vivida anteriormente. O governo disponibiliza transporte sem custo, mas coloca como requisito a necessidade da apresentação de documentos e entra de novo no círculo vicioso de não haver os documentos. Então, as poucas possibilidades oferecidas pelo Estado dependem de coisas que não podem ser apresentadas pelo refugiado, tendo em vista a condição e todo o exposto. É evidente que nessa vulnerabilidade, ainda que eles considerem ter encontrado uma nova casa, eles não conhecem os agenciamentos que devem seguir. E muitos não conhecem a dimensão do país, não possuem um local pré-estabelecido, pré-definido para se instalar. Nessa clara vulnerabilidade, tem crescido exponencialmente o número de aliciadores, pessoas que, através de fraudes e falsas propostas, subjugam os refugiados e promovem assim o tráfico de pessoas com a finalidade de explorar sua mão de obra e até mesmo seu corpo na repugnante atividade da exploração sexual. A violação dos direitos humanos, tais como explorações não exclusivas do Acre, naturalmente, muitas são as regiões em que o MPT não consegue fiscalizar de forma satisfatória. Vou fazer uma citação, uma reportagem popular. E aí chegamos ao princípio da unidade familiar, que absolutamente não é observado na questão dos refugiados. O perfil do refugiado empregado formalmente no Brasil é de homem adulto. A mulher refugiada não tem autoridade, no mais das vezes termina servindo a questão da exploração do mercado sexual clandestino. Com esses elementos, a gente consegue perceber um retrocesso histórico, social e jurídico. A unidade familiar chega e é fragmentada. O homem aceita trabalhar em atividades de baixa remuneração, normalmente na construção civil e na mineração. Essa atividade é muito mais difícil controle efetivo e termina sendo levado para longe das suas famílias. Importante ressaltar que no cerne desse imbróglio há violações que as crianças não possuem educação sequer advindas do país de origem e também não são recebidas nas unidades educacionais. A educação infantil de refugiados é outra questão muito importante, que
que deve ser pensado e que não vem sendo pensado. Um dos órgãos mais importantes estatais que trabalha essa intermediação de refugiados é o Sistema Nacional de Emprego. Some-se ainda que o desejo de coibir esses aliciamentos e fiscalizar o tipo de vagas oferecidas são o principal objeto do Cine, nos locais onde essa migração ocorre, essa migração de refugiados vai ocorrer de maneira mais efetiva. Um outro caso concreto que explicita a importância da problemática do trabalho foi uma reunião em 2014 no Ministério Público do Trabalho para discutir a técnica intergovernamental sobre políticas públicas migratórias que envolvem os trabalhadores estrangeiros, e essa reunião aconteceu emblematicamente em Rio Branco, no Acre, e nela estavam presentes autoridades como a Secretaria de Desenvolvimento, Defensoria Pública da União, o Organismo Internacional para Migrações, o OIM, Instituto de Migração e Direitos Humanos, Ordem dos Advogados do Brasil, entre outros. A expressão de importância do assunto é percebida pela importância das instituições representadas, uma vez que a resolução das problemáticas relativas aos refugiados, a partir da conjunção global de esforços e diferentes frentes de atuação, é essencial. O destaque dessa reunião foi o reconhecimento intenso do processo migratório, em especial as cidades próximas à fronteira, que já ocorre há bastante tempo, e a necessidade que ocupe permanentemente, geograficamente, esses locais para evitar o aliciamento desses potenciais trabalhadores. O aliciamento é feito, inclusive, na porta dos abrigos e dos centros de viagem e da Polícia Federal. As pessoas ficam na porta buscando aliciar essas pessoas que vêm entrando no Brasil. Já com o papel, me encaminhando certo que o papel, o bilhete. Um dado interessante aponta que os haitianos já são a maioria de estrangeiros a ocupar vagas de empregos formais no Brasil, ultrapassando desde 2013 os portugueses nesse quesito. Nossa. Essas proposições sintetizam os encaminhamentos resultantes da reunião com o comprometimento dos órgãos participantes para efetivar práticas de acolhida e regularização e permanência do trabalho de pessoas em situação de refúgio. Por outro lado, as péssimas condições de trabalho denunciam que nem sempre a acolhida desses grupos é feita de maneira correta, congruente com a legislação trabalhista. Em suma, a questão principal é a fiscalização das proposições referentes ao trabalho para refugiados no Brasil, uma vez que temos exemplos internacionais a seguir, além de uma legislação interna que também protege e socializa esse grupo. E como conclusão, iremos servir do autor português Saramago, que diz que devemos aprender com as pessoas que levantam do chão e a ele não tornam. Do chão só podemos esperar alimento e sepultura, jamais resignação. E ainda por fim, pegando esses meus últimos minutos, também eu gostaria de citar um professor português chamado Antônio Novas e agradecer a Jutra e a Brat e a atenção dos presentes. Eu vou explicar o que eu quero dizer com a palavra agradeço. Me vem à cabeça o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Nesse Tratado da Gratidão, ele estabelece que a gratidão tem 3 níveis. O nível mais superficial, o nível médio e o nível mais profundo de agradecimento. O mais superficial é o nível do reconhecimento intelectual, cerebral, cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, de dar graças àquilo que alguém fez por nós. E o terceiro nível, mais profundo de agradecimento, é o nível do vínculo, é o nível de se sentir vinculado e comprometido com as pessoas. E aí, eu percebi que em inglês ou em alemão, se agradece no nível mais superficial da gratidão. Quando se diz thank you ou vielen Dank, está se agradecendo no plano intelectual.
que na maior parte das outras línguas europeias, quando se agradece, se faz no nível intermediário da gratidão. Quando se diz merci em francês, quer dizer dou-lhe uma mercê, dou-lhe uma graça por aquilo que me trouxe, foi uma coisa que me deu. Quando se diz gracias em espanhol, ou grazie em italiano, é nesse sentido que se agradece. Mas no português, e o professor Antônio Nova me chamou essa atenção, é o único idioma que se agradece no terceiro nível. É o nível mais profundo do Tratado da Gratidão. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Obrigado perante vós, fico-vos vinculado, comprometido a um diálogo, agradecendo ao convite que me foi feito, agradecendo a vossa atenção, fico obrigado a continuar esse diálogo e a poder contribuir na medida das minhas possibilidades. E é nesse preciso sentido que agradeço a Jutra e a todos os presentes, apresentando o meu muito obrigado. Em nome da direção da Jutra, eu quero agradecer aos participantes e aproveitar o ensejo para informar que o professor Renato está sendo